Momento Pet da professora. Oferecimento: Clínica Veterinária da professora Cláudia Bonini e Invet, Intensivismo e Nefrologia. Sejam bem-vindos a mais um Momento Pet. Hoje, como estamos na Semana da Criança, vamos falar sobre filhotes. E não esqueçam também que dia 21 de outubro, lá na Clínica da Professora, teremos o nosso dia de prevenção ao câncer de mama, fazendo avaliações e orientações com relação à castração e aos tumores mamários. Hoje a nossa convidada especial é a doutora Bruna Zuntini, que trabalha aqui conosco, tanto na Invet quanto na Clínica da Professora. Ela tem aperfeiçoamento em clínica médica e cirúrgica de pequenos animais na Unimar. Gostaria de agradecer a sua presença. Hoje vamos falar sobre os filhotes e todas as orientações necessárias. Olá, eu gostaria de agradecer o convite e vamos estar esclarecendo agora as dúvidas com relação aos filhotes. Acho que receber um filhote novo em casa é uma coisa muito nova para muitas pessoas. E eu gostaria de saber da doutora Bruna, o que é importante a gente observar, tanto quando vai adotar um filhote, quanto vai comprar um filhote. O que é importante em relação a essas duas situações? Com relação à compra do filhote, a gente tem que sempre ficar atento a alguns parâmetros. Nunca comprar um animal que não esteja se alimentando, pelo menos com alimentação pastosa. Dá preferência por criadores responsáveis, que respeitem o período fértil da fêmea, para não ficar forçando esse animal a ser apenas um objeto que vise o lucro, né? Esse animal, normalmente, quando a gente compra no criador, não necessariamente ele tem que vir com um pedigree, né? Existem ótimos animais que não têm pedigree. E dá sempre preferência a comprar esse animal quando ele já tiver pelo menos com uma dose de vacina, principalmente porque ele vai estar indo num ambiente diferente, um ambiente estranho. Então sempre dá esse tipo de preferência. Para as pessoas que preferirem adotar os animais, sempre tentar saber um pouco de histórico desse animal, né? Se ele está na casa de alguém ou se é um animal de rua. No caso de um animal de rua, se você pegou um animalzinho da rua, um filhote, dá preferência sempre levar no médico veterinário antes de levar para sua casa, principalmente se você tiver outros animais em casa, para evitar que leve algum tipo de doença para dentro do seu lar. No caso de adotar de alguma família, né, dá preferência àquele animal mais esperto, tentar saber alguma coisa do histórico desse animal, ver os outros filhotes, saber das fezes, se está se alimentando. Independente da compra ou adoção do filhote, é importante sempre a orientação do médico veterinário de sua confiança. Com relação às doenças que esses filhotes podem ter, quais são as principais doenças e o que o proprietário deve observar num filhote e trazer com rapidez ao veterinário quando observar? As principais doenças que acometem os filhotes são a parvovirose, a sinomose e a coronavirose. Entre elas, os sinais mais específicos parecidos são a falta de apetite, o vômito e a diarreia. Em alguns dos casos, tosses e espirros. Se o animal apresentar qualquer tipo de alteração como essas, o ideal é que se leve ao médico veterinário o mais rápido possível. É fundamental ficar atento a essas alterações, porque apesar de parecerem simples e sutis e que num animal adulto não causaria nada, num filhote pode levar até a convulsão, o coma, porque eles são muito mais sensíveis e mais suscetíveis a perdas, né, como o vômito e a diarreia. Então essas doenças que a doutora Bruna citou, normalmente começam assim. Então é importante trazer para a gente avaliar e ver se de repente tem o diagnóstico de alguma dessas doenças ou se é só algo transitório. Em relação às pessoas que já têm um animal em casa e estão adquirindo um novo animal, seja ele adotado ou comprado, o que é importante a gente saber em relação, tanto a relação entre um animal e outro, quanto em relação a este novo animal com a família? Em casos que as pessoas já possuam outro animal em casa, o ideal é deixar o animalzinho recém-adquirido separado, pelo menos por um período de 5 a 7 dias, que vai ser um período de adaptação, principalmente com a família quanto ao outro animal. Esse animal deve ser apresentado aos poucos ao outro animal e a família já vai se acostumando com ele. É importante ele ficar separado porque vai ser observado as fezes desse animal,
como ele está se alimentando e a quantidade que ele está se alimentando por dia. É muito importante se atentar à limpeza do ambiente desse novo animal, manter ele sempre em boas condições sanitárias. A gente não pode esquecer que cães e gatos são animais que vivem em matilha. E para isso, eles sempre têm que ter um alfa, que é o quê? O cão que manda nos outros. O que pode acontecer se às vezes você tem um macho e adquire um novo macho, se aquele macho não se submeter ao mais velho, o que pode acontecer? Eles podem brigar. Então isso pode causar problemas no futuro. Como que a gente evita isso? Ou tendo machos e fêmeas, e aí a gente tem menos problema em relação à adaptação, ou castrando, né, que é um método mais seguro, mais tranquilo e diminui a carga hormonal, eles ficam mais tranquilos e não tem tantos conflitos em relação ao território e a próprios ciúmes do dono. E para quem tem uma fêmea gestante em casa, o que é importante a gente saber em relação à gestação e em relação a esses filhotes que vão nascer? Com relação às fêmeas gestantes, é muito importante a gente saber que o período de gestação pode variar de 58 até 63 dias, dependendo de raça, tamanho, tá? Outra coisa importante é sempre fazer acompanhamento com o médico veterinário, através de exames de ultrassom e raio-x. No exame de ultrassom, a gente vai conseguir avaliar a viabilidade desses filhotes, com relação ao coração, né, a frequência, batimento, se eles estão viáveis realmente. E no raio-x a gente consegue, no terço final, saber exatamente quantos filhotes essa fêmea vai parir. Após o nascimento desses filhotes, é sempre importante mantê-los aquecidos, observar se a fêmea está produzindo leite e se eles estão conseguindo mamar. Em caso da fêmea não estar produzindo leite ou desses filhotes não estarem conseguindo se amamentar, é sempre importante estar entrando em contato com o médico veterinário para poder estar auxiliando você nos procedimentos que podem ser realizados em casa. Doutora Bruna, eu devo trazer o meu filhote de quanto em quanto tempo no veterinário? Quais são os procedimentos necessários durante esse primeiro ano de vida do filhote? No primeiro ano de vida, o animal deve procurar o veterinário, primeiro para a realização do vermífugo, a partir dos 30 dias. Após a vermifugação do filhote, ele vai vir para fazer o esquema vacinal, né? As doses da V10, que é a vacina mais importante para o filhote. São realizadas 3 doses. Após isso, em caso de castração, se o proprietário optar por castrar esse animal, ele vem para fazer um check-up, coleta dos exames pré-operatórios para poder estar realizando a castração do animal. Após isso, seria mais para banhos. Importante lembrar que os banhos só podem ser feitos a partir da 3ª dose da vacina, que só a partir da 3ª dose o animal vai ter uma imunidade suficiente para estar frequentando banho e tosa. As visitas dos filhotes nas clínicas e hospitais veterinários devem ser feitas com muito cuidado, porque esse paciente ele não tem uma imunidade ainda, principalmente antes do final do esquema vacinal. Aqui na clínica da professora a gente preconiza isso e temos uma sala especial para vacinação. Por que tem essa diferença, né? Essa sala é só para a vacinação. Então não entram animais que estão doentes, o animal é avaliado e se visto que ele tem condições de fazer a vacina, aí ele pode sim entrar na sala. Então é uma sala especial para esses pacientes. Então assim, quando for trazer o seu animal ao veterinário, de preferência traga no colo, para ele não ficar andando no ambiente da clínica, porque por mais limpa que a clínica seja, nós estamos tratando de animais que estão doentes, então é importante ter esse cuidado. E só trazer esse animal realmente, como a doutora Bruna falou, quando tem necessidade, né? E em relação ao banho e tosa, quando ele terminar o esquema vacinal e estiver protegido para realizar o banho e tosa. Doutora Bruna, uma coisa que normalmente quando a pessoa compra um filhote, ela quer comprar muitas coisas para esse filhote, né? Quer comprar brinquedos, caminhas. O que realmente esse filhote precisa e o que é importante observar em relação aos brinquedos, às camas e tudo que vai envolver o ambiente desse filhote? É importante, né, comprar para esses animais uma cama confortável, de preferência que ele caiba, não esquecer que esse animal vai crescer, né, comprar uma caminha confortável. Lembrar que na época de frio ele vai precisar de uma coberta para estar mais aquecido. Alimentação sempre de boa qualidade, balanceada. Manter a água fresca. Com relação aos brinquedos, é importante sempre dar preferência a brinquedos PET, né, já de uso veterinário. Porque são brinquedos que não soltam pedaços, que não têm apitos. E ficar verificando, né, se esse animal vai destruir esses brinquedos e, em caso de destruir,
Observar se ele solta pequenos pedaços, porque isso ele pode começar a engolir e isso futuramente vai causar um problema na saúde do animal. E sempre observar se eles não são tóxicos, principalmente em caso de brinquedos plásticos. É muito importante ficar atento aos brinquedos. Eu separei alguns para a gente ver, né? Vocês vão notar que são brinquedos um pouco mais maciços, né? Normalmente os cães e gatos gostam de brinquedos que fazem algum barulho ou que rolam. Tem alguns brinquedos também que são interativos em relação ao enriquecimento ambiental, que você coloca a ração dentro e ele fica brincando. Isso ajuda o animal a se distrair, fazer uma atividade. Esclarecemos algumas dúvidas, né? Ainda tem muitas questões em relação aos filhotes, mas você pode vir até a clínica da professora, a gente está aqui disposto a te orientar e falar sobre esse novo membro da família. Muito obrigada, doutora Bruna, pela sua participação. Eu agradeço pela oportunidade, né? E qualquer dúvida, estamos à disposição 24 horas e procure a gente para qualquer esclarecimento de dúvidas. Muito obrigada, vamos para um rápido intervalo e na volta falaremos um pouco do esquema vacinal. Quando eu conheci ele pela primeira vez, eu senti pelos olhos dele que ele estava precisando de mim, que ele estava precisando da minha ajuda. Ele tinha 20 quilos abaixo do peso dele ideal, ele não conseguia enxergar muito bem, ele não conseguia andar, foi bem difícil no início. Quando a doutora me deu o diagnóstico da doença dela, eu fiquei muito triste, fiquei muito preocupada, me veio a lembrança de uma perda anterior, né, que eu tive, e realmente foi dramático. Cogitar a possibilidade de passar de novo por uma situação que já tinha me trazido muita dor e muita tristeza. A importância de ter cães na minha vida é o fato do amor mesmo, da necessidade, do carinho, da energia, né? Eu não imagino uma casa sem um animal doméstico, principalmente sem um cachorro. A Terabyte chegou na minha vida no momento em que eu perdi a Megabyte. E aí a gente queria mais uma cachorrinha, conseguimos ela por indicação de um amigo e ela veio para nossa vida para dar alegria. Foi um trabalho da ONG que eu conheci Raul. Raul estava bem debilitado, ele não conseguia ficar em pé, ele não conseguia andar, ele tinha dificuldade em comer. Visualmente, clinicamente, a gente já tinha certeza que ele tinha leishmaniose. Eu acabei adotando, ele ficou comigo. Ele está comigo até hoje, fazem 2 anos. Quando eu descobri que a Tera também tinha doença, foi muito complicado, porque eu tinha o trauma anterior, né, da doença com a minha outra cachorrinha, que tinha sido sacrificada, e foi um choque. Mas imediatamente a doutora Romeika, ela conduziu a informação de uma forma diferente. A leishmaniose é uma zoonose, então ela pode ser transmitida do cão para o homem, do gato para o homem e dos animais silvestres para o homem. Não é só o cão que participa desse ciclo de transmissão. A gente descobriu a perspectiva do tratamento de cães com milteforam. Hoje não é mais necessário que a gente sacrifique os animais. Existe a perspectiva terapêutica. É muito prazeroso acompanhar a longevidade de um cão tratado. O proprietário ele precisa querer. Isso não é uma questão de preço, isso é uma questão de valor. O quanto o meu cachorro vale para mim? O que eu acho mais nobre na questão de ter um cão é o papel social que ele exerce dentro de uma casa. Quantas pessoas saem da depressão por conta de um cão? Quantas pessoas resolvem querer viver de novo para cuidar de um cão? Fora isso, eles vivem menos, eles são nobres, eles vivem muito menos que nós. Então eles nos ensinam a perda. Na vida a gente perde e o cachorro também tem esse papel social de nos ensinar a perder. Depois desse susto de ter visto tudo o que aconteceu com a Mega, né? Realmente a gente poder conviver com a Terabyte normalmente, sem nenhuma sequela, sem nenhum sintoma da doença, é um motivo de muita alegria. Ele é um cão muito especial e parece que ele sempre traz aquele olharzinho de gratidão, vou começar a chorar, aquele olharzinho de gratidão pelo que foi feito por ele. Ele é incrível, incrível.
Estamos de volta agora aqui do nosso intervalo e vamos continuar falando sobre o nosso tema de hoje, que são os filhotes, né? As pessoas sempre ficam em dúvida, o que eu preciso dar, o que eu posso dar para o meu filhote, o que é importante nos casos dos animais que estão nessa fase de crescimento, que é tão importante para o desenvolvimento e a saúde futura desse paciente. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre as bases de uma saúde ideal, né, e o que precisa para isso, tanto dos filhotes quanto nas fases de lactação. Vamos falar de alguns produtos que a gente recomenda, porque a alimentação é a base de tudo. Então, quanto melhor o alimento, a fonte de proteínas, melhor esse filhote vai se desenvolver, melhor a imunidade dele vai estar preparada para receber todos esses desafios que tanto a vacinação quanto essa fase proporciona. Para as fêmeas que estão gestantes e em fase de lactação, imaginem que é como uma mulher, né, que precisa de um suplemento maior. Então, o ideal é que essa fêmea se alimente de ração de filhotes de alta qualidade, né? Para isso, nós recomendamos as rações de filhote Rios, né, que tem para tamanhos pequenos e para portes maiores, que tem uma suplementação ideal para essa mãe, que vai precisar de uma necessidade muito grande para conseguir alimentar os seus filhotes. Mas isso às vezes não é suficiente, elas têm algumas deficiências de cálcios e precisa de um probiótico. A gente sabe que o leite, né, é a fonte primária de nutrientes, de imunidade, então ele tem que ser um leite muito bom, muito rico. E por isso a gente recomenda o Mami Dog da Organact Pet. Por quê? Porque ele tem probióticos, prebióticos, tudo que essa mãe precisa para alimentar melhor os seus filhotes. Tem a forma em pó e a forma em palitos, que às vezes é uma opção legal para essas fêmeas, porque não só o pó, mas o palito às vezes é fácil de administrar, vira um petisco, e com isso a gente garante uma lactação adequada e que esse filhote tenha o aporte necessário enquanto ele está dependente apenas do leite da mãe. Para os filhotes, a gente recomenda sempre ter um petisco. Então, o que a gente recomenda? Os pet palitos, né, pup. Por que a gente vai recomendar os pet palitos e não outros tipos de petiscos? Porque a gente tem esse palito que é específico para essa fase dos filhotes. Então, ele tem aminoácidos, vitaminas que suplementam, né, tanto a parte da saúde desse paciente, quanto até o crescimento saudável. O ideal é que não utilize outros tipos de agrados, né? Não dê a sua comida, não dê um pedacinho do pão, porque isso cria um hábito ruim para o cão, né? Então, assim, vamos iniciar a vida desse animal com bons hábitos. E essa aqui é uma ótima opção. Você não precisa dar ele inteiro, às vezes você quebra, dá alguns pedaços, né? E outra recomendação que a gente tem é não utilizar aqueles ossos que são de nozinho, então que eles têm na ponta um nó. Por quê? Além de ele ser uma fonte calórica muito grande, né, e hoje a gente tem um problema bem importante com obesidade de cães e gatos, a gente tem também alguns problemas, já recebemos alguns pacientes com obstrução do trato gastrointestinal, então aquele osso não dissolveu, ele não dissolve facilmente, ficou preso e entupiu ali o intestino e teve que ir para procedimento cirúrgico para retirar esse que a gente chama de corpo estranho, virou. Então, causou um malefício para a saúde desse paciente. Já não recomendaria pela parte calórica, ele é extremamente calórico e não traz nenhum nutriente, então não tem benefício na saúde. Já o pet palito, que foi criado especificamente para os pups, ele tem essa utilidade de conseguir, além de ser um agrado, suplementar vitaminas, minerais, ser algo saudável e que não vai prejudicar a saúde do seu pet. Para aqueles pacientes que às vezes têm uma imunidade um pouco mais deficiente, que o seu veterinário já conversou com você sobre isso, não teve um aleitamento adequado, a mãe não conseguiu amamentar na idade correta, faltou esse suporte ou passou por algum transtorno, vômito, diarreia, já tem alguma alteração em hemograma também nos exames que indicam uma imunidade um pouco mais deficiente. Então a gente indica, e esse é para qualquer fase da vida, que é o Promundog. O Promundog ele tem os palitos, né, que também podem ser dados em forma de petisco, e eles têm probióticos, prebióticos,
vitaminas e aminoácidos, que vão ajudar a fortalecer a imunidade desse paciente para combater qualquer doença que ele possa estar passando no momento. No caso dos felinos, que às vezes não aceitam petiscos e é mais difícil, tem o Promunket também e tem o que é em pasta, que é muito fácil de administrar, que aí também é para suplementar a imunidade desse felino, sendo filhote. Mas outra coisa muito importante é a gente falar de alimentação, porque a alimentação ela é a base de uma saúde. A gente hoje na medicina humana fala tanto de que você é o que você come. Então vamos pensar muito no que a gente está fornecendo para esses pacientes para eles se alimentarem, porque isso é muito importante, o aporte nutricional é o que vai fortalecer o organismo dele, formar um crescimento saudável, e que ele consiga estar preparado para qualquer problema que ele for ter no futuro e ter uma boa saúde, ter um bom aporte. Um paciente que às vezes passa por uma doença grave, ou às vezes um trauma, um atropelamento, aquele paciente que sempre foi bem cuidado, ele tem uma chance de recuperação muito maior do que qualquer outro paciente que às vezes tem uma deficiência nutricional, que não se alimentava direito, que estava obeso, porque muitas vezes a quantidade do alimento não indica que o animal está bem, ele está gordo não quer dizer que ele está bem alimentado, Então o importante é manter o peso ideal, o importante é manter uma alimentação saudável e que tenha todas as necessidades que esse paciente precisa. Às vezes a gente vai ter que investir um pouco mais nessa alimentação, mas é como a nossa, que tem que ter um teor correto de gorduras, de proteínas de alta qualidade, alta digestibilidade, e para isso a gente indica a linha para felinos de crescimento saudável. Os felinos, eu falo com conhecimento de base, que eles principalmente precisam de uma alimentação saudável. O que isso evita na vida deles, Felinos têm muitos problemas urinários, que a gente chama de DITUIF, que é a infecção do trato urinário inferior. Essa infecção ela é causada muitas vezes pela má alimentação. Então o animal come um alimento com alto teor de sódio, alto teor de minerais, calculados de forma errada e com desbalanceados, que levam à formação de cristais, de pedras, tanto na bexiga quanto nos rins. Então isso é muito comum, e isso leva a uma infecção e às vezes até uma obstrução, e a obstrução pode levar esse paciente até um risco de óbito. Então, e a base disso tudo é a alimentação, é o que eu sempre pergunto para o proprietário: está comendo o quê? Porque provavelmente a causa é alimentar. Então é muito importante que a gente saiba exatamente o que o nosso animal está comendo, E também na casa dos felinos, a gente vai, nos próximos programas, tem um programa especial sobre felinos também para falar dessa parte da alimentação, porque felinos têm muitos problemas renais, muita doença renal. Por quê? Porque eles precisam de um teor de umidade maior, então é importante não só dar ração seca, mas mesclar com outros alimentos úmidos para estimular a hidratação. Qual que é o diferencial da linha Rios? Ela promove o crescimento saudável, com quantidades ideais de antioxidantes, minerais, comprovados cientificamente, E tudo isso para que cresça bem, com um crescimento ósseo adequado, que esse paciente tenha prebióticos do trato gastrointestinal, tenha um cuidado com essa formação e absorção dos nutrientes. Tem a parte de antioxidantes como o ômega 6, que são muito importantes para o desenvolvimento, para a parte do pelo também, para que ele tenha um pelo bonito, um pelo que não tenha problemas dermatológicos. Então tudo isso auxilia, cada pedacinho dessa ração foi pensada na saúde dos nossos animais, para cada coisa ajudar para um crescimento ideal e saudável dos nossos pacientes. Vamos falar agora um pouquinho do protocolo vacinal desses pacientes e de vermifugação. É importante respeitar os intervalos entre as vacinas. Por quê? Porque eles têm um período de ação da vacina, então vai trabalhar na imunidade desse paciente e precisa ser feita corretamente no período de intervalo recomendado. Quais vacinas são importantes? As vacinas mais importantes são as que causam doenças letais,
né, que pode levar o animal a óbito. Então, é a déctupla, né, que é a V10 que a gente chama, que é uma vacina multivalente. Ela previne contra parvovirose, sinomose, leptospirose, coronavírus e algumas outras patologias que podem levar esse animal até uma doença grave que pode chegar a óbito. Então, é muito importante respeitar o intervalo entre essas vacinas e fazer o protocolo de forma correta. E exija, quando você comprar um filhote, que ele já venha com a primeira vacina do canil e que ela seja uma vacina ética. O que isso quer dizer e qual que é a diferença das vacinas importadas? A qualidade da vacina importada é indiscutível, né? Hoje a gente não tem campo de teste e uma qualidade tão boa de veículo e tudo mais para que a gente consiga confiar nas vacinas que são vendidas nacionalmente. Então a gente sempre escolhe por laboratórios de confiança que já tem muitos anos em relação a isso e muitos estudos que comprovam sua eficácia. Porque às vezes você investe um pouco menos numa outra vacina, mas também não vai proteger o seu animal. E também nunca faça vacina no balcão de uma agropecuária ou sem a presença de um veterinário. Não só porque aplicar a vacina é a parte mais fácil, qualquer um pode aprender a fazer. Mas a avaliação desse paciente em relação se ele pode receber essa vacina, se ele está apto, se é melhor aguardar um pouco, se são 3 doses, se são 4 doses. Algumas raças precisam de fazer até 4 doses, como o Rottweiler, que tem uma sensibilidade maior ao vírus da parvovirose. Então tudo isso é muito importante, não só aplicar a vacina, mas sim conseguir avaliar esse paciente, perceber se ele está tendo alguma alteração e ver se realmente ele está apto a receber e como que vai ser feito esse protocolo. Por isso, sempre leve o seu veterinário de confiança para perguntar, para se informar em relação a que tipo de vacina que ele faz, né, por que ele escolheu aquele laboratório e como que ele vai fazer. Então, essa vacina é a vacina mais importante que a gente fala, né? Principalmente para o filhote. Após isso vem a vacina da raiva, que é uma vacina também muito importante. A gente há muito tempo não via casos de raiva. Hoje em dia a gente já tem alguns relatos pelo país de raiva em morcegos, né? Que já estão transmitindo esse vírus. E é uma doença que, vamos lembrar, passa para o ser humano. Então é muito importante, né? E não tem cura. É muito importante que o seu animal esteja protegido, né? Para proteger a sua família também. Então essa vacina também é muito importante, ela é feita de forma anual, uma dose por ano, e ela tem essa importância em relação a ser uma zoonose, tá certo? As outras vacinas que tem no mercado são as vacinas de gripe, né, que é da tosse do canil. Ela pode ser feita de forma intranasal ou subcutânea mesmo, que é a injeçãozinha. Ela serve para aquela gripe, aquele período em que o animal tem uma tosse viral, né, que ocorre às vezes em abrigos, tem muito. Se o seu animal vai no pet shop, vai no hotel, é importante para que não dissemine essa doença para outros cães. E temos também a vacina da giardia. A giardia é um protozoário, né, que é transmitido pela água que a gente bebe. Então, às vezes acontece casos de giardia em algumas regiões ou em algumas cidades, depende do aporte de água desse local. Então, é importante também, né, se informar com o seu veterinário como que é o protocolo correto dessa vacina, porque o que acontece com a giardia, ela causa diarreia, às vezes fezes com muco. Ela não necessariamente pode levar o animal a óbito, depende muito de cada caso, mas ela não é uma doença letal, mas é uma doença que é importante a gente controlar até mesmo na sua casa, na sua família. Então é importante se informar a respeito disso para também não ter um perigo de repente disseminar uma doença para os seus filhos, na sua casa. Então tomar cuidado com isso, e por isso tem todas essas vacinas, para a gente fazer um controle. Tem também o protocolo dos vermífugos. Os vermífugos devem ser feitos de forma correta. Para os animais que vão para a praia, é importante, né, em algumas regiões, principalmente no sul do país, no litoral do Rio de Janeiro, muitos casos do verme do coração. Então, se você leva o seu animalzinho para a praia, não esqueça de conversar com o veterinário também sobre a vermifugação,
né, como ela deve ser feita, ainda mais se o animal está indo para um local público, se o animal passeia, é importante deixar ele protegido, né, em relação e proteger os outros que também vão conviver com ele. As vacinas sim são importantes, elas podem ter reações adversas, são muito pequenas, muito poucas, às vezes coceira, inchaço, febre, mas isso você vai procurar orientação com o seu veterinário, se caso acontecer, o que fazer, né, é importante sempre comunicar a ele. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos vocês. Se ficou alguma dúvida, mande para nós e mande sugestões em relação ao nosso programa. Muito obrigada e até semana que vem. Momento Pet da professora. Oferecimento: Clínica Veterinária da professora Cláudia Bonini e Invet, Intensivismo e Nefrologia.